Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar pra vocês sobre um assunto aqui no canal que eu realmente acreditei que eu não ia falar nem tão cedo, porque eu realmente estava quase desistindo. Então, se você me segue no Instagram, provavelmente você já sabe o tema do nosso vídeo de hoje, ou se você leu o vídeo, né, o título do vídeo, que também é outro fator que ajuda, né? Mas assim, gente, lá no meu Instagram eu já venho falando um pouquinho mais sobre a minha rotina, sobre a minha vida, sempre falo sobre diversos temas e um tema que eu tava louca pra vir falar com vocês aqui é sobre justamente o desfraude do Rafael. Gente, que coisa complicada. O Rafael tá atualmente com 2 anos e 11 meses, tá? Ele vai completar 3 anos agora no dia 12 de abril, né, que é a próxima semana já. E eu posso dizer que ele já está 100% desfraudado durante o dia, né? De noite a gente ainda acontece ali alguns escapes, né? Às vezes eu ainda coloco fralda nele, mas eu vou falar sobre tudo isso aqui no vídeo, tá? No decorrer do vídeo. E também vou falar a situação que o meu filho se encontra, né? Como que eu dei início ao desfraude e por que eu pensei em desistir. Desculpa, minha voz sumindo. Perdi o costume de gravar. Por que eu pensei em desistir muitas vezes de fazer o desfraude com o Rafael agora? Porque eu li artigos, né, sobre desfraude e o que parece pra mim é que realmente a criança ela já tá, né, desacostumada ali a ficar com a fralda molhadinha, que ela já não gosta mais, que ela avisa, né, e o Rafael não fazia nada disso. Ah, mas a criança ela pula, né, com os 2 pés, coisas que eu via, né, para iniciar o desfraude, que são índices, né, que te auxiliam a identificar se está no período ali de você começar o desfraude do seu filho. Seu filho já pula com os 2 pés, ele pula, inclusive pula demais durante o dia todo. Pula com os 2 pés, né? Ele não, em nenhum momento ele ficava falando que ele estava com a fralda molhada e que ele queria tirar a fralda. Ah, mas então se é isso, então talvez não estivesse no momento de desfraldar ele. Só que como eu falei pra vocês, Rafael já tem quase 3 anos de idade e a gente desfraldou ele, né, assim, 100% de dia agora no mês passado, né, quando ele estava com 2 anos e 10 meses. E ele ainda fala muita coisa enrolado, lembrando que nós estamos saindo aí de um período intenso de pandemia, não que erradicou aí o problema do coronavírus aqui no Brasil e no mundo, né, mas um período em que as crianças, muitas crianças têm dificuldade aí com a fala, ainda falam frases assim meio enroladas, um pouco de palavras meio soltas assim na frase, não conseguem, né, formar conectores direito, e algumas crianças não sabem expressar diretamente o que elas... Direitamente é ótimo. Não conseguem expressar direito o que elas sentem. E eu senti isso com o Rafael. Então, assim, ele já estava com uma idade já está com uma idade um pouquinho avançada, e eu senti essa vontade de iniciar o desfraude dele, principalmente porque ele vai pra creche, né? E aí as pessoas falam, ah, mas eles desfraudam na creche, tá? Mas só que eu preciso fazer o meu serviço em casa, né? E outra coisa, se eu deixar 100%, eu não julgo as mães que fazem isso, tá? Não tem problema nenhum, só que é o meu ponto de vista, é o que eu estou pensando, o que eu estou planejando pro meu filho. O período do desfraude, o período de mudanças na vida da criança, ela pode trazer traumas, pode trazer várias consequências, né? E até mesmo ali algum certo tipo de comportamento que talvez a gente não goste muito. O que acontece é que eu trabalho fora, eu não sou uma mãe que vive 100% em casa, e isso também é uma coisa, um fator que me prejudicou um pouco a fazer esse tipo de ação aí com meu filho, né? Então, assim, eu olho bastante pra baixo, gente, porque eu não quero esquecer nenhum tópico pra falar com vocês, então eu sempre tô dando uma lidinha, assim, nas coisas aqui embaixo. E aí, gente, o que acontece é que ano passado, né, aliás, há muito tempo, desde um ano de vida do Rafael, desde quando ele começou a andar, então com um ano e um mês ele já andava 100%, e aí eu ouvia bastante as pessoas falando que, ah, meu filho desfraudou com tanto tempo, tal, seu filho tá um pouco atrasado e não sei o quê. E isso, claro que nenhuma comparação de filho agrada a mãe, né? Mas aí o que eu vim tentando fazer? Eu conversava com o Rafael, né? É difícil um pouco conversar com uma criança que ela não tem a fala muito bem desenvolvida, que era a situação do meu filho.
né? Ele conversa comigo, ele tem ali os momentos de conversar, mas ele não sabe expressar muito bem as coisas que ele quer, ele tá aprendendo ainda, né? Então, tem crianças que realmente têm uma fala um pouco mais limitada. Ele não tem nenhum problema de deficiência mental, ou de trava na língua, nada disso, tá? A gente já investigou tudo isso, mas é do processo dele mesmo. Ele tem preguiça de falar, não tenho o que dizer. Ele tem preguiça de falar e a própria fono já explicou isso. Ele aponta muito para as coisas que ele quer, então dificulta ele a exercitar um pouco essa parte, né? E eu posso vir falar um pouco mais sobre fala em outro vídeo também, sobre que a gente já tem, né, de estudo aí, de acompanhamento do Rafael em relação à fala dele. Mas eu sempre falava, filho, tá com vontade de fazer xixi? Tá com vontade de fazer cocô, tal? Ah, você quer fazer isso, quer fazer aquilo? Vamos no banheiro, vamos ver como é que o papai faz, né, xixi, tal. Olha, o lugar de fazer xixi é aqui. Sempre levava ele no banheiro e nunca ele pediu pra ir no banheiro. Nunca ele ficou falando que tá incomodado com a fralda molhada. Só que um dia eu falei assim, cara, ele não vai pedir, eu tenho que fazer alguma coisa. E nada do que eu via na internet me ajudava. O que eu fiz? Tirei a fralda do Rafael. Ai, o pessoal fala pra você esperar um período de calor. Sim, porque ele sujou bastante roupa e bastante coisa, tá? Ele sujou bastante. Então, se der pra vocês fazerem isso, eu moro em São Paulo, tá? Então não é sempre, tem épocas do ano que não tem condições. Mas eu fiz isso no mês de março, tá? E nem todos os dias estavam 100% calor, assim. Alguns dias tinha que usar calça comprida e tal. Mas deu pra ir levando, tá? Não tava aquele friozão e tal, mas deu pra ir levando. E aí eu peguei, tirei a fralda dele, deixei ele sem fralda depois da escola, quando ele chegou no fim do dia. E comecei ali a deixar 2 horinhas, 3 horinhas, né, assim, sem fralda. Ou deixava já, nos primeiros dias foi 2, 3 horas. Depois eu já deixei, tipo, chegou da escola, ele chega 5 horas, tirava a fralda, né, que é também fim do dia, é o tempo que eu tenho com ele, porque eu também trabalho de dia, né. Tirava a fralda dele e deixava até a hora de dormir. E aí, dava líquido normal, conforme ele pedia. Eu vi um site que falou pra gente dar bastante líquido pra criança poder sentir vontade e ir no banheiro. E eu não fiz isso, eu dava conforme ele pedia, porque eu achei que era um pouco exagerado também, né? Ia lá e falava com ele, Rafa, quer ir no banheiro? E ele não falava nada. O que ele fazia? Fazia nas calças. Até que chegou um momento que, nessa semana, eu peguei, nessa primeira semana que eu decidi deixar ele sem a fralda. Eu levei ele no banheiro e fiquei bastante tempo com ele no banheiro. Falei, vamos ficar aqui, vou te ensinar como é que você faz, o movimento que você deve fazer, você tira a calça e tal, e vai repetindo o que eu te ensinar. E ele não queria repetir as coisas que eu fazia, ó. Se quiser fazer xixi, como ele é homem, né, eu sou mulher, né, e o meu marido não ficava aqui o tempo todo, não fica o tempo todo com a gente aqui de dia, porque ele também trabalha. Então, eu tinha que mostrar pra ele como ele fazia, apesar dele já ter visto algumas vezes o pai dele. Só que criança não vai ficar lembrando, ai, meu pai fez assim, ele não quer fazer isso, né? Então, eu fui mostrando pra ele. Só que eu perdi a paciência, mano, porque, gente, de verdade, ele não repetia os movimentos, ele não fazia, parecia que ele não tava levando a sério, ele não tava entendendo. Aí eu comecei a acreditar que aquele não era o momento pra gente fazer isso. Só que o Rafael já tem 3 anos, vai fazer 3 anos agora em abril, né, semana que vem. E aí eu falei assim, se eu não começar agora, depois vai ser pior, porque vai demorar mais ainda, porque você desfralda de dia, depois vai desfraldar de noite, ainda tem aqueles escapes, né, ainda tem o período que você viaja, ainda tem... E outra, depois se ele entrar no prezinho e não tiver 100% desfraldado, pelo menos de dia, né, tem crianças que entram no prezinho com 3 anos, né, na pré-escola, tem criança que entra com 4, então pensa como vai ser mais difícil pra ele, né, então eu preciso me forçar a trabalhar essa questão com ele. E vamos, era direto, gente, direto. Eu tinha medo dele sentar no sofá e fazer no sofá. Tinha medo dele ir pra cama e fazer na cama, tal. Porque só a cama dele tem uma capa especial que eu vou mostrar pra vocês. Que a gente comprou no Mercado Livre, é uma capa que você pode jogar água em cima. Que ela é só passar o pano que ela seca, assim, ela não molha o colchão. Ela é de zíper, envolve todo o colchão. E... enfim, era só na cama dele que tinha essa questão, mas a criança às vezes senta na cama dos pais, a criança senta no sofá,
vai para algum lugar e faz sujeira no lugar, e isso pra mim era bem difícil de lidar, até o momento que eu falei assim, cara, eu vou desistir, porque eu tava muito cansada. Teve um fim de semana que era o fim de semana que foi bem difícil pra mim no serviço, e dentro de casa eu tinha muitas coisas pra fazer dentro de casa, e eu tava praticamente sempre limpando os mesmos lugares, porque o Rafael fazia xixi ou cocô na calça e acabava vazando e sujando o chão da casa. E pra casa não ficar fedendo, né, não é só você pegar, você tinha que pegava, tinha que lavar o lugar pra não ficar fedendo, e a casa e tal. Ai, gente, foi bem difícil. Eu falei, cara, na segunda semana, eu falei, mano, na boa, eu vou desistir, porque talvez não seja o momento, e aí eu vou ter que segurar a bronca depois. E aí eu falei assim, mano, vamos tentar mais uma semana, e fui. Cansada, gente, de verdade, porque tem dias que você não quer nem lavar a louça quando você chega do trabalho no fim do dia em casa. E eu tentei, e eu fui. E aí, um belo dia, nessa segunda semana, ele pediu pra fazer xixi. Só que ele não falou xixi, ele falou que ele precisava ir no banheiro. E a gente tem um piniquinho aqui em casa, né? Já faz um tempo que eu comprei o piniquinho normal, tá? Piniquinho de chão mesmo, bem simples. Tem gente que compra um adaptador pra privada, mas eu comprei o piniquinho. Porque o adaptador da privada, a criança precisa subir no vaso. E aí eu tenho uma questão, o vaso da minha casa é pra mim e pro meu marido, ele é alto. Aí eu vou ter que comprar também um degrau, né? Sendo que o piniquinho de chão é tão mais baratinho. Enfim, comprei o piniquinho de chão e aí ele pediu pra ir no banheiro. Aí eu levei ele no banheiro, tirei a roupa dele, porque ele não conseguia, né? A roupa especificamente, esse é outro ponto legal. Evitar coisas que tem que amarrar, calça jeans pra criança, tá? Nesse período, deixar bastante coisas que dê pra ele abaixar bem fácil. Fui lá e dei pra ele, e tirei a roupa dele, e deitei ele assim sentei ele no vaso, porque eu achei que, do jeito que ele tava se manifestando, né, os movimentos, eu achei que ele ia fazer outra coisa. E ele fez xixi sentado. Sim, gente. Ele fez xixi sentado. E não tem problema, tá? Ele tá aprendendo. E aí eu peguei e comecei a auxiliar meu filho com tudo. Nos primeiros dias ele não conseguia falar que ele queria fazer cocô, né? E aí ele, enfim, acabava sujando um pouquinho e tal. Até que chegou um momento que ele aprendeu 100%. E isso levou 2 semaninhas, e se eu não me engano, 2 dias. 2 semanas e 2 dias. Até o dia que eu identifiquei que ele realmente não pediu mais. Aliás, não fez mais na roupa, tá? E foi maravilhoso. Eu simplesmente tirei a fralda dele e comecei a testar e me dispus a limpar, apesar do cansaço que eu estava, me dispus a tentar limpar sempre que necessário, tirar a roupa dele, se for sair. Ah, mas como foi esse período que você foi sair? Quando a gente saía, eu colocava a fralda nele, mas a fralda permanecia seca, porque ele já tinha entendido que era para pedir para ir no banheiro. Ah, mas quando a criança dorme no carro, eu colocava, ele já estava de fralda, tá? Então eu não tive esse tipo de problema, e não tenho esse tipo de problema até agora, graças a Deus. Então é isso, gente. Foi assim que funcionou o desfraude do Rafael. Espero que esse vídeo possa ajudar alguém. Não desistam, apesar do cansaço. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Somos mães, estamos aprendendo, e tenta fazer o processo ser a forma mais tranquila possível pra você e pro seu filho. Cara, de verdade, não tem um caminho mais fácil, não tem um passo a passo pronto e nenhuma fórmula mágica que se adapte a todas as crianças, tá bom? Um beijo pra você, se inscreve no canal e até a próxima!